Uniclac. Voltamos então para o nosso último bloco. Vamos falar rapidamente sobre arras e depois resolver aí alguns exercícios referentes ao inadimplemento, a todo o tema do inadimplemento que vimos nesses últimos 4 blocos. Ok? Você sabe o que é arras ou o que são arras? E aí, hein? Esse é um tema que eu costumo dizer interessantíssimo para cobrar em prova, né? Não à toa você vai encontrar aí nesses sites de questões várias questões sobre arras, mas é um tema extremamente simples, fácil. Por que tão cobrado? Exatamente pelo fato de que muitos não têm a menor ideia do que significa arras. Então, realmente, só aqueles que estudaram conseguirão responder alguma questão sobre o tema, né? Professor, mas eu fiz a faculdade de Direito? Não me lembro. Tá? Não briga com o seu professor de Direito das Obrigações, não. Porque eu sou professor de Direito das Obrigações e confesso que no nosso plano de ensino é muito difícil chegar em arras. Muito difícil. Para não dizer quase impossível, porque o plano de ensino de Direito das Obrigações é muito grande para falar em um semestre só. E, geralmente, chegar em teoria do inadimplemento já é muito complicado. Passar de mora, mais complicado ainda. Então, eu, na faculdade, costumo deixar cláusula penal e arras já para o estudo do direito contratual. E falo sobre arras quando trato sobre a extinção da obrigação por direito de arrependimento. Tá? Mas imagino que muitos professores e muitas faculdades nem consigam tratar o tema, dada a extensão da disciplina. Então, muitos alunos, muitos concurseiros, que inclusive são formados na faculdade de Direito, não sabem responder o que são arras. Porque nem mesmo na faculdade viram o tema, mas está lá no Código Civil. E é mais comum do que se imagina. Tenho certeza absoluta que, assim como você sabia o que era a cláusula penal, só que a conhecia como multa, também sabe o que são arras. Mas provavelmente as conhece como sinal. Sinal. Já ouviu falar de sinal, né? Pois é. Arras é sinônimo de sinal. Arras nada mais são do que o sinal que se paga para confirmar a celebração de um contrato, para amarrar um negócio. As arras são valores ou bens móveis entregue por um dos contratantes ao outro, em regra, como confirmação da celebração de um contrato. Em regra, como confirmação da celebração de um contrato, tornando obrigatório a partir de então. Por isso, nós afirmamos que a natureza jurídica das arras é de pacto acessório, ou seja, de um acessório contratual. Veja bem, quando falamos sobre juros, eu disse que a natureza dos juros era de bem acessório, fruto civil. A cláusula penal e as arras têm natureza de cláusulas acessórias ao contrato, de pactos acessórios, de pactos adjetos. Por isso, é certo dizer que nós nunca veremos uma cláusula penal de forma autônoma. Da mesma forma, nunca veremos arras na sua autonomia, na sua independência. Por quê? Porque são pactos adjetos. São pactos acessórios. Pressupõem a existência de um pacto principal. Não tem como eu virar para você e falar assim, vamos firmar uma cláusula penal?
Mas qual que é o objetivo dessa cláusula penal? Ou virar para você, me dá um sinal. Você vai virar e fazer assim, né? Pá, beleza? Agora, me dá um sinal num contrato de compra e venda que nós estamos firmando. Vamos colocar uma cláusula penal num contrato de compra e venda que estamos firmando. Aí faz sentido. São pactos adjetos. Portanto, pressupõem a existência de uma cláusula, uma obrigação principal. E estão em dependência desta obrigação principal. Princípio do accessorium sequitur principale. Se a obrigação principal for julgada nula, for anulada, se extinguir, a cláusula penal também vai, as arras também. Princípio da acessoriedade. Mas para compreender primeiro o que é, então, arras nada mais são do que o sinal. Portanto, trata-se de um valor em dinheiro ou um bem móvel que é entregue por um dos contratantes ao outro contratante com o objetivo, em regra, de confirmar a celebração de um contrato definitivo, tornando-o obrigatório o acordo entre as partes. Okay? Tem natureza acessória e tem caráter real. Por quê? Porque se aperfeiçoa apenas na entrega. Tá? Em direito contratual, a gente estuda a diferença entre contratos consensuais e contratos reais. Né? Contrato consensual é aquele que se aperfeiçoa na manifestação da vontade, os reais na entrega. Pois é, só existe sinal quando é entregue. Só tem como eu cobrar sinal quando entregue. Perfeito? O artigo 417 traz uma redação interessante. Veja bem, diz lá, ó, se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Traduz isso aqui. Simples. As arras, elas possuem algumas funções. Já vamos falar sobre elas. A principal função, em regra, né, esta é a função do sinal, é confirmar a celebração do contrato. Beleza. Mas existem outras funções. Uma delas, traduzida aqui no artigo 417, é de antecipação do pagamento. Né, de pagamento inicial. Porque o valor que eu dou a título de sinal, meus caros, o legislador está dizendo que ele será abatido no todo. Então, se eu vou comprar um carro, né, colocar em números redondos, vou comprar um carro, valor de R$70 mil, por exemplo, e para confirmar a celebração do contrato, dou aqui um sinal de R$1.000, eu vou pagar mais 69. Porque essa entrada que eu dei, esse sinal que eu dei, já funciona como início de pagamento. O que o legislador está destacando aqui, veja bem, o sinal nem sempre será em dinheiro. Posso dar um sinal, um bem imóvel. Está afirmando que o que se deu a título de sinal, se tiver a mesma natureza da obrigação principal, será abatida. Então, a minha obrigação é R$70 mil, eu dei um sinal de R$1.000, então abate. Agora, se como sinal eu dei uma moto, não tem como abater, né? Não é fungível. Então, quando pagar todo o meu débito, aí a moto me é restituída. E bem, artigo 417, se por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem imóvel, deverão as arras, em caso de execução, em caso de cumprimento integral da obrigação, ser restituídas. Eu dei a moto como sinal, me devolve ela, cumpri tudo. Ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal. Devo R$70 mil, dei R$1.000 de sinal. Não vou pagar 70, vou pagar 69. Computa. Abate. Início de pagamento. Ok? Por que eu tenho dito que, em regra, a função do sinal é confirmar a celebração do contrato? Por quê? Por conta do seguinte.
Existem duas espécies de arras. Isso eu quero que você anote. Tá? Arras, sinônimo de sinal. Trata-se do valor ou de um bem imóvel que um dos contratantes entrega ao outro, em regra, para confirmar a celebração do contrato. Em regra, por quê? Porque existem duas espécies de arras. E são essas espécies que caem na prova. O tema é simples, curto, objetivo. Tá? Prometo ser breve para a gente resolver logo as questões, mas precisamos compreender. Existem duas espécies de arras. Arras confirmatórias e arras penitenciais. As arras confirmatórias servem para cumprir com a função originária, com a função original do Instituto. Eu disse, em regra, o sinal serve para confirmar a celebração do contrato, tornando-o obrigatório entre as partes. Quando me refiro, pois, às arras confirmatórias, esta espécie serve para cumprir com a função original do Instituto, qual seja, confirmar a celebração do contrato. Olha o nome. Eu estou comprando o meu carro no valor de R$70 mil, só que esse carro está numa outra cidade, bem distante. Virei para o meu comprador aqui, para o meu vendedor, melhor dizendo, assim, eu quero o carro, tá? Pode mandar trazer. Ele vai trazer o carro para mim. Agora, você imagina a situação desse cara me trazer o carro e eu sair do contrato. E eu simplesmente desistir do contrato. Veja bem, para viabilizar o contrato, ele me pediu e eu concordei. Eu vou dar aqui de sinal R$1.000. Para quê? Para confirmar que eu não vou desistir. Grava essa palavra, grava essa expressão. Vou dar o sinal para confirmar que eu não vou desistir. Estou começando o pagamento aqui exatamente por isso. Pode trazer, está aqui R$1.000 de sinal. Não vou desistir, não. Trazer. Não vou desistir. Pode trazer. Arras confirmatórias. A sua função principal é o quê? Confirmar a celebração do contrato. Só que ela tem uma outra função. Essa confirmatória aqui. Estamos na primeira espécie. Tem uma outra função. Qual é? Prefixação de perdas e danos. Inclusive, essa função aqui faz com que as arras se assemelhem à cláusula penal. No bloco passado, eu falei sobre cláusula penal. Cláusula penal é o quê? É uma prefixação, é uma estimação de perdas e danos. Então, eu coloco uma multa. Só que a ideia da cláusula penal é o que nós convencionamos aqui, uma multa que você vai me pagar se ficar inadimplente. As arras confirmatórias, as arras confirmatórias que servem principalmente para confirmar o contrato, além disso, elas servem como prefixação e antecipação de um valor indenizatório. Eu estou prefixando o valor de eventual perdas e danos. Caso, por exemplo, o meu vendedor traga esse carro para cá e eu desista. Eu dei o sinal para comprovar que eu estou confirmando o contrato que nós firmamos, não vou desistir. E aí ele me traz o carro. E aí eu desisto. Já comecei a pagar a indenização. Só que você percebe que os danos desse indivíduo podem ser superiores ao valor do sinal que dei? Puxa vida, eu dei um sinal de R$1.000 e ele movimentou ali seus funcionários, etc. Né? Contratou cegonha para trazer o carro lá de uma cidade muito distante para mim. Ele gastou muito mais do que R$1.000. Muito mais do que R$1.000. E aí trouxe, eu disse que não ia desistir, tanto que entreguei ali as arras confirmatórias e desisti. Neste caso, o que eu paguei é apenas mínimo indenizatório.
Gravem isso. As arras confirmatórias servem para confirmar e servem também como prefixação de perdas e danos caso ocorra inadimplemento. Mas pode ser que o valor das arras seja muito inferior ao valor real do prejuízo assumido pelo credor. Por isso, as arras confirmatórias admitem indenização suplementar. Admitem indenização suplementar. As arras confirmatórias admitem. Olha o artigo 418 do Código Civil. Se a parte que deu as arras, olha lá, se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito. Então me trouxe o carro e eu simplesmente não paguei o resto. Poderá a outra parte ter o contrato, então, por desfeito, retendo as arras, retendo o sinal que foi pago. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu haver o contrato por desfeito e exigir a sua devolução mais o equivalente, ou seja, exigir a sua devolução em dobro, com a atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. Por isso que ela tem uma função de início indenizatório. Dei o sinal e aí eu desisti. Então, aquele que recebeu o sinal pode ter o contrato por desfeito e reter o sinal que eu dei. Não, dei o sinal e a outra parte desistiu. Assim, então, eu posso exigir que me devolva o sinal em dobro. Em dobro. Ok? Mas, ponto mais importante sobre arras, especificamente confirmatórias, artigo 419. Porque esse artigo me dá o ponto de distinção entre arras confirmatórias e penitenciais. Veja bem, a parte inocente pode pedir indenização suplementar. Pode pedir indenização suplementar. Isso aqui nas arras confirmatórias. Nas arras confirmatórias. Nas arras confirmatórias, a parte inocente, além de reter as arras ou exigir a devolução em dobro, pode pedir indenização suplementar se provar maior o prejuízo, valendo as arras como taxa mínima. Pode também a parte inocente exigir a execução do contrato com as perdas e danos, valendo as arras como o mínimo de indenização. Mínimo de indenização. Por que eu quero que você grave isso? Porque agora veja bem, o que são as arras penitenciais? Enquanto as arras confirmatórias servem para confirmar o contrato, eu não vou desistir dele não, tá? Pode ficar tranquilo. Não vou desistir tanto que eu vou te dar aqui um sinal, ponto. Tá? Fica tranquilo. Se eu desistir, eu estou inadimplente. Se eu não cumprir minha prestação, inadimplemento. Você pode me executar. Inclusive exigindo indenização suplementar. Se o prejuízo foi superior ao valor do sinal que eu dei. Agora, as arras penitenciais, elas servem, embora a ideia seja a mesma, porque eu estou dando um sinal, estou dando um valor de entrada, que inclusive será abatido no todo, mas as arras penitenciais servem para o contrário, não é para confirmar o contrato. É para que eu tenha a possibilidade de dele desistir. Isso mesmo que você ouviu. Eu celebrei um contrato. Mas eu quero o direito de me arrepender. Eu quero colocar nesse contrato uma cláusula que me possibilite arrepender da avença.
Quem que vai aceitar um contrato como esse? Imagina o seguinte, eu vou comprar a sua casa custa aí R$400 mil, eu vou comprar. Só que eu não tenho R$400 mil, meu querido. Não tenho. E tem um monte de gente de olho nessa casa. Um monte de gente de olho nessa casa. Eu não tenho R$400 mil, mas eu quero muito comprar a sua casa. Aí eu falo aqui, vamos fechar um negócio, vamos fazer um contrato preliminar. Aqui uma promessa de compra e venda. E eu vou te dar como sinal R$5 mil, tá? E você segura essa casa. Agora eu vou buscar um empréstimo, vou buscar um financiamento, alguma coisa que me possibilite adquirir o bem. Só que pode ser que eu não consiga. E justamente porque pode ser que eu não consiga, eu quero ter o direito de me arrepender. Que bem, se eu não conseguir, tá, eu estou saindo fora. Se eu proponho comprar a sua casa e simplesmente colocar a possibilidade de me arrepender, você vai aceitar? Não vai, poxa. Imagina você negou uns 5 potenciais compradores porque tinha um contrato comigo. Aí eu vou lá, não consigo o financiamento que eu queria, falei só, tchau e benção. Tá? Estou exercendo o meu direito potestativo de arrepender-me, vou embora. Você não vai aceitar isso. Para viabilizar esse direito de arrependimento, é que eu dou o sinal. É que eu presto arras penitenciais. Te dou aqui os R$5 mil de sinal, e caso me arrependa, eu perco o sinal. Eu perco o sinal, então eu vou sofrer uma pena. Por isso que ela é penitencial. Por isso que ela é penitencial. No nosso contrato tem um direito de arrependimento, tanto eu quanto você podemos se arrepender do contrato. Eu posso me arrepender, você pode se arrepender do contrato. Apareceu alguém lá querendo comprar o imóvel por um preço muito melhor. Você pode se arrepender, me devolve as arras em dobro. Me devolve R$10 mil, os 5 que eu paguei, mais o equivalente. Ou eu não consegui o financiamento, desisto. Desisto, olha, vou exercer o meu direito de arrepender, você fica com R$5 mil. A pena é que eu não tenho direito à restituição das arras, e a pena é que se você desistir tem que me devolver em dobro. Mas é só isso. É só isso. É só isso. Neste caso, ao me arrepender, eu não estou inadimplente. Percebeu a diferença? Nas arras confirmatórias, eu dei o sinal para confirmar que eu estou celebrando esse contrato e dele não vou desistir. De modo que se eu não cumprir a minha prestação, eu estou inadimplente. Eu estou inadimplente. Além de perder as arras, você pode me cobrar indenização suplementar, se provar que o prejuízo foi maior. Pronto. Agora, nas penitenciais, não. Nas penitenciais, nós fechamos o contrato e colocamos uma cláusula que autoriza a qualquer das partes se arrepender do negócio. Só que ninguém em sã consciência simplesmente colocaria um direito de arrependimento. Então, para viabilizar esse direito, a gente coloca um sinal. Eu te dei R$5 mil de sinal. Se eu exercer o meu direito de arrepender, eu não estou inadimplente. Quando eu vim aqui falar não quero mais brincar, não quero mais esse contrato, eu não estou inadimplente. Eu estou exercendo o meu direito. Quando eu exerço o meu direito de me arrepender, serei penalizado com a perda do sinal. Se você exercer o seu direito de se arrepender, você perde o sinal. Vai ter que me devolver em dobro. Está aí a distinção. Né? Ok? Veja bem, artigo 420 do Código Civil. Se no contrato for estipulado o direito de arrependimento para qualquer das partes, as arras ou sinal terão função unicamente indenizatória. Neste caso, quem as deu, perdê-las-á em benefício da outra parte. E quem as recebeu, devolvê-las-á mais o equivalente. Em ambos os casos, não haverá direito à indenização suplementar. Não vem com essa historinha de que, além do sinal, você vai me exigir indenização. Não vai não, senhor. Porque, nesse caso, eu não estou descumprindo uma obrigação, não estou inadimplente. Eu estou exercendo o meu direito de desistir.
E pelo direito de desistir, eu estou perdendo o sinal. Mas aqui não cabe indenização suplementar. Perceberam a diferença? Na confirmatória, cabe indenização suplementar. Na penitencial, não cabe. Súmula 412 do STF, no compromisso de compra e venda, com cláusula de arrependimento, a devolução do sinal por quem o deu, ou a sua restituição em dobro por quem os recebeu, exclui indenização maior, a título de perdas e danos, salvo juros moratórios e encargos do processo. Exclui indenização maior. Por isso que eu resumo arras aqui da seguinte forma. 3 são as funções, né, das arras. Primeira, comum às duas espécies, serve como começo de pagamento, porque as arras, se da mesma natureza da prestação, serão abatidas no todo. Pronto. Comum às duas espécies. Segundo, arras confirmatórias. Serve para confirmar o contrato, tornando-o definitivo e obrigatório. Neste caso, como o contrato se tornou definitivo e obrigatório, se eu não cumpro a minha prestação, estou inadimplente. E por conta disso, as arras servirão como indenização. Se o prejuízo for maior, posso ser obrigado a pagar mais ainda. E nesse caso, o sinal será um mínimo indenizatório. Já nas arras penitenciais, atua como sanção civil quando convencionado o direito de arrependimento. Por isso, olha o quadrinho. Arras confirmatórias sem cláusula de arrependimento. Pode pedir perdas e danos suplementares. Arras penitenciais com cláusula de arrependimento. Não cabe indenização suplementar, sem perdas e danos. Vamos às questões? Então vamos lá. Primeira questão, questãozinha de 2018, delegado de polícia. Veja lá, nas obrigações negativas, obrigações de não fazer, o devedor é considerado inadimplente a partir de que momento? Primeira aula de inadimplemento. Falamos lá sobre inadimplemento absoluto, relativo. Nas obrigações de não fazer, em que momento o devedor se torna inadimplente? No momento em que ele faz. Nas obrigações negativas, o devedor é considerado inadimplente a partir da sua situação, da sua citação? Não. A partir da sua constituição em mora pelo credor? Não. A partir do ajuizamento da ação pelo credor? Também não. Desde o dia em que se executou o ato de que se devia abster, obrigação de não fazer. Me comprometo a não fazer algo. Quando que eu descumpro a minha obrigação? Quando eu faço. Simples, né? Próxima questão. Assinale a assertiva que está de acordo com o Código Civil Brasileiro no que concerne a mora no cumprimento das obrigações. Mora, segunda aula. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se esses ocorrerem durante o atraso. Cara, ia perfeito, hein? Ia perfeito. Lembra daquela obrigação de restituir coisa certa? Eu estou com o seu carro. Se o seu carro que está comigo perecer durante o contrato sem culpa minha, azar o seu. Porque você era o dono, res perit domino, nego. Foi caso fortuito, foi força maior. Eu, devedor, não vou responder. Agora, se eu tinha que ter entregue o carro ontem e hoje ele perece por caso fortuito, o devedor em mora responde pela impossibilidade da obrigação, mesmo quando decorrente de caso fortuito ou força maior. Por isso, o início da alternativa está perfeito. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior. Se esses ocorrerem durante o atraso, não se aplicando a possibilidade de isenção de culpa. Aí que é o problema. Como assim não se aplicando a possibilidade de isenção de culpa? Aqui está errado. Aplica-se sim. Se eu estiver em mora, eu respondo pela impossibilidade, inclusive decorrente de caso fortuito fosse maior. Salvo isenção de culpa
ou provar que o mesmo aconteceria se eu tivesse cumprido a minha obrigação devidamente. Então o erro está no final. B. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde a liquidação do dano. A gente falou disso hoje. Nas obrigações decorrentes de ato ilícito, o devedor está em mora desde o fato, desde o evento danoso. É ex re, né? C. Purga-se a mora por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se ao efeito da mora até a mesma data. O que é purgação da mora? É cessação da mora. Mora cipiente. Eu fui pagar e o credor se recusou a receber. É o credor que está em mora. Como é que o credor pode corrigir, fazer cessar os efeitos da mora? Se ele se dispuser a receber o pagamento e arcar com os efeitos da mora já produzidos. Purga-se a mora por parte do credor, oferecendo-se este a receber o pagamento e sujeitando-se aos efeitos da mora. Perfeito. A alternativa correta é a letra C. Letra D, está faltando uma, né? O credor subtrai o devedor, ainda que haja este com dolo, a responsabilidade pela conservação da coisa, ou melhor, a mora do credor, né? Está faltando alguma coisa no texto. Vamos lá. Ó. A mora do credor subtrai o devedor em mora, ainda que haja este com dolo, a responsabilidade pela conservação da coisa. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-las e sujeita-o a receber pela estimação mais favorável ao devedor, se o valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. A mora do credor subtrai do devedor, ainda que haja este com dolo. O erro está ali, ó. Ainda que haja este com dolo, não. Se ele não tiver agido com dolo, a responsabilidade pela conservação da coisa e obriga o credor a ressarcir. Aí está correto. Né? O erro está aqui. Ó. Ainda que haja este com dolo. A alternativa correta é a letra C. Letra C. Próxima questão. A respeito da mora, considere. Primeira afirmativa. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Confere? Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou? Perfeito, correto. 2. Nos contratos bancários, não caracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. Certo, certo. Professor, você não falou sobre isso. Então, confere lá no informativo 373 do STJ, tá? Porque não tem como a gente falar de absolutamente tudo, né? Então, confere lá. Ó. Aí nas questões eu vou aparando as arestas, né? Confere lá no informativo 373, verá que a alternativa está correta. 3. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Perfeito. Se em razão da mora a prestação se tornou inútil, então configurou inadimplemento absoluto. Deixou de ser mora. Inadimplemento absoluto. Aí o credor pode exigir as perdas e danos. 4. É necessária, em regra, interpelação judicial ou extrajudicial para constituir em mora o devedor que não honra obrigação positiva e líquida do seu termo. É necessária a interpelação judicial ou extrajudicial para constituir o devedor em mora quando ele não honra obrigação positiva e líquida no seu termo. Certo ou errado? Errado. Errado. Errado, porque se a obrigação é líquida e positiva, não foi cumprida no seu termo, de pleno direito, o devedor será constituído em mora. Op iudices. Mora ex re. Não depende de notificação. Está lá o erro. Dessa forma, as alternativas corretas são 1, 2 e 3. Assertiva 4, a única que estava incorreta. 2 questões de verdadeiro ou falso, da CESP,
Veja lá. Situação hipotética. Isabel firmou com Davi contrato em que se comprometia a dar-lhe coisa certa em data aprazada. Em função da mora, no recebimento, ocasionada por Davi, a coisa estragou-se, sem que Isabel tenha concorrido para tal. Assertiva. Neste caso, Davi poderá exigir indenização equivalente à metade do valor do dano suportado. Ah, para, né? Isso aqui você não precisava nem ter estudado obrigações para dizer que está errado. Porque Isabel firmou com Davi contrato em que se comprometia a dar-lhe coisa certa em data aprazada. Em função da mora no recebimento, ocasionado por Davi, a coisa se estragou. E aí Isabel vai ter que suportar metade? Fala assim, não, ué. A mora foi do Davi, a coisa se estragou por conta da mora dele. Não tem essa de ratear. Davi é bem fanfarrão, né? O cara deu causa à mora e agora quer ser indenizado em metade? Para com isso. Nesse caso, Davi não poderá exigir indenização. Porque quando o credor está em mora, inverte-se o risco do perecimento. Tira do devedor a obrigação de conservação. Está errado. Próxima questão. De acordo com o Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, o que a doutrina classifica como mora ex re. Ok? Mesmo não havendo fato ou omissão que lhe seja imputável. Aí não, né? Aí não, começou bem, mas a partezinha final ali está errada. De acordo com o Código Civil, o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, o que a doutrina chama de mora ex re. Mesmo não havendo fato ou omissão que lhe seja imputável. Aí a história muda, né? Partezinha final ali equivocada. Sobre a cláusula penal, prova de juiz. A cláusula penal pode ter valor excedente ao da obrigação principal, ressalvado ao juiz reduzi-lo equitativamente. Cláusula penal pode ter valor superior da obrigação principal? Não pode. Mesmo a cláusula penal, que é compensatória, não pode. Pode ter valor igual, menor, aproximado, superior, não. Incide de pleno direito o devedor em mora, ainda que isento de culpa, deixar de cumprir a obrigação ou se constituir ou constituir-se em mora. Incide de pleno direito se o devedor, salvo isento de culpa, deixar de cumprir a obrigação. Incide de pleno direito o devedor que culposamente deixar de cumprir a obrigação, na pena que foi convencionada. Então o erro está aí, ó, ainda que isento de culpa. Aí não. Letra C, incide de pleno direito se o devedor culposamente, viu como é que mudou? Incide de pleno direito se o devedor culposamente deixar de cumprir a obrigação ou se constituir-se em mora. Agora sim. Incide-se de pleno direito na cláusula penal o devedor que culposamente deixar de cumprir a obrigação. Que culposamente deixar de cumprir a obrigação ou se constituir em mora. D. Exclui, sob pena de invalidade, qualquer estipulação que estabeleça indenização complementar? Não, né? Nós vimos que é possível existir a convenção que institua a indenização suplementar ao valor da cláusula penal. E, sendo indivisível a obrigação, implica que todos os devedores, caindo em falta um deles, serão responsáveis, podendo o valor integral ser demandado de qualquer um. A primeira parte está correta. Na obrigação indivisível, se um dos devedores incidir em mora, todos respondem pela cláusula penal. Mas a
totalidade só pode ser cobrada daquele que é o culpado. Se eu cobrar de todo mundo, eu vou ter que ratear. Cada um vai ser cobrado pela sua quota-parte. Então, o valor integral só pode ser cobrado do culpado. A cláusula penal, alternativa A, não pode prever cominação superior a 30% da obrigação principal. Para, nego, pode ir até a obrigação principal. B, pode prever cominação igual à obrigação principal, devendo ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação tiver sido cumprida em parte. Perfeito. O limite da cláusula penal, notadamente a compensatória, é o valor da própria obrigação principal. E o legislador diz que, se ela for cumprida em partes, o juiz deve reduzir equitativamente o valor da cláusula penal. Então, a alternativa correta, letra B. Deve ser estipulada sempre conjuntamente com a obrigação, destinando-se exclusivamente a compensar o credor pela mora. Não, primeiro que compensar é típico de cláusula penal compensatória, inadimplemento absoluto. Mora é cláusula penal moratória. Então está errado. D, vale como indenização pelos danos que tiver experimentado o credor, não se podendo estipular indenização suplementar a seu montante, ainda que se trate de contrato comutativo. Pode-se estipular a indenização suplementar, não tem problema. Somente pode ser exigida em caso de comprovação de prejuízo. Não, essa é a diferença da cláusula penal para o ressarcimento das perdas e danos. Para ser ressarcido das perdas e danos, eu tenho que provar o que efetivamente perdi. Cláusula penal, não. Cláusula penal, não. Próxima questão. Em relação à cláusula penal, só pode ser estabelecida nas relações de consumo. Ah, para. Nossa aula é de direito civil, não é nem de consumidor. Só pode na relação de consumo? Lógico que não. Tem ela existência própria. Cláusula penal é acessório, é pacto adigeto. Depende da existência de uma obrigação principal. C, pode ela ser estipulada conjuntamente com a obrigação ou em ato posterior, referindo-se à inexecução completa da obrigação, cláusula penal compensatória, a de alguma cláusula especial ou simplesmente a mora. Cláusula penal moratória. Perfeito, de acordo com o texto da lei. Pode ser convencionada quando da celebração do contrato ou momento posterior, referindo-se a inadimplemento absoluto ou inadimplemento relativo. Compensatória, moratória. Não é defeso às partes prever seu valor excedente ao da obrigação. É defeso às partes estipular o valor da cláusula penal excedente ao da principal. Uma vez contratado livremente pelas partes, não poderá o juiz intervir no montante por elas estipulado. É lógico que pode. Se a prestação for cumprida em partes, o juiz deve reduzir o valor da cláusula penal equitativamente. E se o juiz entender que foi estabelecido de forma abusiva, ele pode rever o valor da cláusula penal. Então, errado, letra E. Mais uma questão, já estamos caminhando para a parte final, tá? Falar um pouquinho sobre arras. Olha lá, se em um contrato for estipulado cláusula que permite o arrependimento para qualquer das partes, no que diz respeito às arras, é correto afirmar. Veja lá, se no contrato for estipulado cláusula que permite a qualquer das partes arrependimento, arras, direito de arrependimento, qual é a espécie? Arras penitenciais. As arras penitenciais podem ser cumuladas com indenização? Não pode, penitenciais não. Então vamos lá. Ó. É correto afirmar que a parte inocente pode pedir indenização suplementar. No way. Não mesmo. Arra penitencial, não. A parte inocente pode exigir a execução do contrato com as perdas e danos. Se tem direito de arrependimento, como é que vai
pleitear a execução do contrato? Ela colocou que a outra parte poderia arrepender? Para exigir o pagamento em dobro das arras, é necessário que o credor alegue prejuízo. Não. Tem nada a ver com prejuízo, né? Nesse caso, embora penitencial, não preciso provar prejuízo nenhum. É o valor que está lá, é o valor que foi pago. O direito à retenção das arras se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Também não. Alternativa E, já sabemos que é a correta. As arras terão função unicamente indenizatória, não havendo indenização suplementar. Beleza, porque são arras penitenciais. Tem função indenizatória e não há que se falar em indenização suplementar. Arras penitenciais. Arras penitenciais. Questõezinhas de certo ou errado, 3 questões que eu separei para a gente concluir o assunto. Primeira delas, julgue assertiva. A incidência das arras penitenciais prescinde da verificação do inadimplemento da parte. Certo ou errado? Prescinde a dispensa. Certo ou errado? Certo, meus caros. As arras confirmatórias estão relacionadas com o inadimplemento, porque eu dou para confirmar. E aí, se eu não cumpro, eu perco o sinal. Inadimplemento. As arras penitenciais, não. O direito de arrependimento é um direito potestativo que foi previsto no contrato. Não estou inadimplente quando eu exerço o direito de arrependimento. Só que eu vou perder as arras. As arras penitenciais estão relacionadas a arrependimento. E o direito de arrependimento tem que ser convencionado no contrato. Então, foge à esfera do inadimplemento, né? Correto. Se no contrato forem estabelecidas arras penitenciais, a inexecução deste facultará a parte inocente pedir indenização suplementar. Arras penitenciais não pode pedir indenização suplementar. Errado. E última questão, as arras penitenciais não admitem arrependimento. Eu poderia parar aí, né? Porque arras penitenciais estão relacionadas a arrependimento. É a pena para aquele que exerce o direito de arrependimento que foi previsto no contrato. Mas vamos seguir, né? Já sei que está errado. As arras penitenciais não admitem arrependimento, assim, se a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por desfeito, retendo-as. Se a inexecução for de quem recebeu as arras, poderá quem as deu ter o contrato por desfeito, exigir a sua devolução mais o equivalente, com atualização monetária, segundo os índices oficiais regularmente estabelecidos, juros e honorários de advogado. E a parte inocente pode pedir também indenização suplementar. O texto está perfeito, com um detalhe. Não são penitenciais, são confirmatórias. O texto diz respeito às arras confirmatórias. O erro está aqui. De fato, com relação às arras confirmatórias, ok, show de bola. Só que o texto está falando em penitenciais. Então, está errada a alternativa. Ok? Ótimo. Com isso, nós concluímos o direito das obrigações. Agora você segue os seus estudos com o direito contratual, né? Mas, enfim, terminamos aqui direito das obrigações, primeira parte do livro 1 do Código Civil na parte especial, né? Primeira parte do livro 1 da parte especial do Código Civil. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais aulas de Direito Civil e Processo Civil aqui na LAC Concursos. Tchau, tchau. Até mais. Clique lá.